Absolutamente incrível a vitória do Inter sobre o Fluminense, 2-0. O Colorado escapa do Z4 e passa inclusive o Grêmio na tabela de classificação. Vamos trazer os detalhes e contar um pouco dessa história fazendo uma análise do que deu certo da estratégia, e ela tem nome: Paulo Pesolano, com muitos jogadores sendo destaques. Vaias para o centroavante do Inter e também aplausos para um jogador que já foi muito criticado. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no canal, depois de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e hypar esse conteúdo. Muito boa noite, pessoal, estou de volta aqui no canal Som da Repórter e que bela vitória do Internacional. O Colorado venceu o Fluminense, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, e deu um salto na tabela, placar de 2-0, o Inter que começou esta partida como o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, 17º colocado, construiu a vitória e ultrapassou inclusive o Grêmio na tabela de classificação. Os dois chegaram a 17 pontos, são 5 times, aliás, que estão empatados com esta pontuação. Nos critérios, o Inter ultrapassou o Vasco e também o Grêmio, é o 12º colocado, uma vitória muito, mas muito importante para o Inter, não só pela tabela, mas também no aspecto de confiança. O Inter vence finalmente um time da parte de cima da tabela. Havia empatado contra o Flamengo, perdeu em casa para o Palmeiras, vinha vacilando contra outros adversários, mas mostra a sua força contra o Fluminense, que está no momento ruim, é verdade, mas é um time ainda bem mais qualificado em peças que o próprio Internacional. E olha, pessoal, a gente tem que destacar a partida de todos os jogadores, e por isso eu faço aqui um elogio já inicial ao técnico Paulo Pesolano. A gente acertou a escalação que ia a campo, o Alex começou a partida, o Carboneiro também foi titular e fez uma partidaça, e o Paulo Pesolano fez aquilo que a gente pedia. Colocou o time mais atrás, não era aquele time vistoso que tinha a posse de bola, mas era um time que marcou muito bem, um time que conseguiu conter as principais jogadas ofensivas do Fluminense e conseguiu sair em velocidade. Foi assim que fez os seus 2 gols. O primeiro gol, uma jogadaça do Alejandro, um belo passe que ele encontrou, destruiu a defesa do Fluminense com aquele passe, colocou o Bernabé na cara do gol, uma jogada linda de contra-ataque e mais um gol do Bernabé. Que jogador tem se mostrado ele. Eu tinha muitas críticas ao Bernabé há alguns jogos atrás, mas realmente tenho que dar o braço a torcer. Ele tá fazendo a diferença ofensivamente no Internacional. E o segundo gol também, uma jogada de contra-ataque, o Vitinho, que para mim deveria ter começado entre os titulares, mas entrou no intervalo, fez uma partidaça também no segundo tempo, faz a jogada, né, em cima do Arana, do Guilherme Arana, ganha a jogada, um passe também do Carboneiro, e aí no rebote o Alejandro tá onde o centroavante tem que estar e faz o segundo gol do Internacional. Jogaram muito, o Alejandro, o próprio Carboneiro foi um diferencial, Bernabé, enfim, são vários e vários destaques, por isso que eu gostaria tanto de elogiar o Pesolano, que parece ter encontrado a forma do Inter jogar. O Inter vai ser um time de contra-ataque, a gente precisa entender o quanto antes isso para conseguir tirar o máximo desse elenco. Não dá para jogar com a bola, não dá para ser aquele time vistoso. O Alan Patrick, por exemplo, nem entrou no jogo. Eu acho que isso vai ser tema de debate daqui a pouquinho, porque é um jogador que é importante no vestiário, é o capitão do time quando está em campo, então tudo isso acaba pesando, mas mais uma vez, hoje ele ficou no banco de reservas. Entraram o Thiago Maia, o Borré, o Aguirre, o próprio Kaique também entrou. Se eu não me engano, foram esses 4 jogadores. E o Vitinho também, verdade, no intervalo. Então, dessas 5 trocas, o Alan Patrick acabou sobrando e ficou no banco de reservas. É o novo Inter, a gente tem que começar a entender esse novo momento. E palmas para o técnico Paulo Pesolano, que nunca pecou pela omissão. O Pesolano, ele peca em erros de trocas que ele faz ao longo da partida, de algumas escolhas que a gente pode contestar,
mas nunca podemos questioná-lo em relação à omissão. Sempre foi um técnico que enxergou o que estava errado, quando estava errado foi lá, corrigiu, tentou, mudou de todas as formas, tentou esquema diferente, tirou Alan Patrick, tirou Carboneiro, botou o Bernabé no ataque, fez diversas alterações e está colhendo os frutos de mais um bom resultado. Dessa vez, dentro de casa, finalmente o Inter voltou a vencer dentro do estádio Beira-Rio. Individualmente falando, pessoal, o Antony fez uma baita partida, inclusive ele deu uma entrevista muito boa. O Antony é um garoto que a gente tem críticas, né, em algum momento, mas é um jogador muito esclarecido. Ele disse entender a crítica da torcida, que ele foi mal mesmo contra o São Paulo, que ele entende o torcedor que está machucado ainda em relação ao ano passado, está preocupado com o Inter, mas que ele está trabalhando. Hoje ele fez uma grande partida, fez grandes defesas. O Vitor Gabriel quase entregou ali um gol para o Fluminense, apesar de eu ter achado o Vitor Gabriel bem na partida. Ele só teve aquele erro que poderia ter gerado um gol, mas no mais ele fez uma boa partida. O Félix Torres também foi bem, teve ali algum erro também pontual, mas muito seguro defensivamente. Bruno Gomes, uma partida ok dele. Matheus Bahia, gostei demais, combinando com o Bernabé, dando segurança defensiva. O Vidagra, mais uma bela partida. Bruno Henrique, da mesma forma. O time todo do Inter acho que foi bem. Dá pra gente colocar ali uma vírgula em relação ao Alex, que eu acho que não fez um bom primeiro tempo. E ali os três da frente foram muito bem, né? O Bernabé, o Carboneiro e o Alejandro. Vaias, pessoal, para o Borré. No momento da entrada dele, a gente estava curioso, né, para saber como seria esse contato do torcedor do Inter depois da entrevista do Borré ao longo da semana bastante conturbada em relação ao seu momento e a sua permanência no Inter, e ele foi vaiado ali no início, ganhou uma moral, né, o Bruno Henrique dá a braçadeira de capitão para o Borré, e ele passa a ser o capitão nos minutos finais da partida. Teve essa vaia, mas vamos ver aí se o Borré consegue se recuperar. O certo é que ele é reserva desse time do Inter, o Alejandro, que vem contribuindo muito mais com assistências, hoje fez gol, é um jogador que nesse momento não pode sair do time do Internacional. Ele que inclusive deu entrevista também ao pessoal do Premier após a partida e falou sobre sequência, sobre ter essa sequência com o técnico Paulo Pesolano e da importância de ter essa minutagem, de ter confiança. Ele fala sobre o centroavante precisar de confiança e o Alejandro tem demonstrado isso, né? Assistência contra o Atlético, assistência contra o Botafogo, hoje gol e assistência. Então, um cara que tem sido muito importante ofensivamente no Internacional. Quero falar também, pessoal, sobre uma confusão ali que aconteceu no final da partida, porque o Kaique, que é ex-jogador inclusive do Fluminense, formado em Xerém na base do time carioca, ele deu uma provocada ali no final, deu um drible a mais no último lance da partida, pisou em cima da bola, fez uma graça. O Samuel Xavier tentou fazer a falta, dar uma porrada ali no Kaique, e aí o juiz terminou a partida, o Samuel Xavier foi pra cima do atacante do Internacional, daí teve empurra-empurra, mas é aquela coisa, né? Drible, tu não pode punir o drible. O jogador, ele pode driblar, inclusive para provocar o adversário. Foi o que fez o Kaique. O Samuel Xavier não entendeu bem e poderia inclusive ter recebido ali uma punição mais severa, talvez até um cartão vermelho pela confusão que ele criou depois da bola rolar, depois da bola parar de rolar, melhor dizendo, no estádio Beira-Rio. Importante também, pessoal, colocar aqui para vocês que o Inter, antes da partida, entrou no estádio Beira-Rio, então saiu do ônibus em direção ao vestiário com aquela camisa que a gente havia falado nos últimos dias aqui no canal, camisa branca que foi vazada e de fato é oficial, camisa número 2 do Inter, confirmada, com os detalhes ali dourados. Eu achei uma camisa muito bonita, teve gente ali que não gostou de um detalhe ou outro, mas camisa em homenagem também ao time de 2006, o Mundial conquistado lá no Japão, e com o nome do Fernandão, né? Atrás os jogadores fizeram esta homenagem, um público um tanto quanto tímido, né? No estádio Beira-Rio, a gente teve ali pouco mais de 16 mil torcedores, é um público realmente aquém daquilo que a gente esperava, mas dá para relevar, né? O time na fase ruim, zona de rebaixamento, frio em Porto Alegre, feriado, o pessoal voltando,
Então, dá para entender esse público, tá certo? Eu volto amanhã, pessoal, com mais novidades. Estou apurando algumas informações importantíssimas em relação a mercado. O Inter buscando já reforços e amanhã eu vou trazer, acredito que um nome para vocês. Um nome de um jogador que o Inter está procurando e está fazendo contatos. Eu ainda preciso fazer algumas confirmações, não vou soltar o nome se não tiver muito bem confirmada essa informação, mas o Inter está sim negociando com alguns jogadores, tá certo? Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, deixe a sua opinião sobre a vitória colorada 2-0 sobre o Fluminense. Eu volto num próximo conteúdo. Até mais!